Olá, boa noite. Temos início mais uma live das páginas Suinocultura Industrial e Avicultura Industrial da Gessul Agribusiness. Hoje, o nosso foco é abordar as transformações e perspectivas do mercado suinícola. A atividade produtiva de suínos passou por grandes transformações nas últimas décadas e, nestes anos, o mercado e o consumo mudou completamente, atendendo a novas exigências por praticidade, porcionamento e formas de preparo. Para conversar sobre todas essas mudanças produtivas e de mercados, apontando perspectivas futuras, o nosso convidado hoje é o executivo Mário Facin, diretor superintendente da Master Agroindustrial, detentora da marca Sulita. Facin é médico veterinário com passagens por diversas empresas importantes dentro da cadeia produtiva de suínos e há mais de 25 anos fundou a Master Agroindustrial, a maior produtora independente e verticalizada de suínos do país. Com quase 32 mil matrizes alojadas, a empresa tem registrado crescimentos anuais de algo próximo a 20%. Boa noite, Facin, muito obrigado por aceitar esse nosso convite para essa conversa. Boa noite, Humberto. Boa noite a todos que estão compartilhando conosco esse final de tarde, né? Cansado já do dia a dia. Me sinto lisonjeado pelo convite. Espero poder compartilhar e agregar alguma coisa a mais para as pessoas que estão nos assistindo. Perfeito. Senhor Facin, eu gostaria de começar a nossa conversa, né? O senhor que possui uma longa trajetória na suinocultura brasileira. Nessas duas últimas décadas, houve grande transformação no mercado de carne suína, né? Consolidando todo um trabalho que principalmente teve início ali na década de 70, né? Período em que a criação de suínos foi se transformando em uma atividade altamente profissional. É isso mesmo a trajetória? A suinocultura começou a se profissionalizar ali nos anos 70 e tem atingido um novo patamar nesses últimos anos? Sim, até você teve a felicidade de escolher uma pessoa que viveu, né? E aí as pessoas já podem contar a minha idade. Eu tenho 45 anos, eu brinco de estrada, né? Todos eles dedicados à suinocultura, né? Primeiro como assistente técnico de campo, depois gerenciando áreas também de suínos, depois estive dentro de uma indústria de aves e suínos, depois na estruturação do projeto lá de Rio Verde, Goiás, aí depois saí para montar a minha empresa, comecei como produtor rural, e depois, em 2010, adentrei ao ramo de abate e processamento, então fui conhecer um pouco daquilo que é o mercado. Então, só para falar que realmente, né, a gente tem vivido toda essa evolução da suinocultura, e ela foi uma evolução fantástica. Assim, nos anos 70, início dos anos 70, eu comecei a trabalhar em final de 75, né, a gente passou por transformações que muitas das pessoas que estão nos ouvindo nem imaginam, né? Vamos dizer assim, tanto na área sanitária, por exemplo, a gente viveu, eu conheci peste suína clássica, eu conheci febre aftosa em suínos, né? Eu conheci não, mas também convivi com a peste suína africana no Brasil em 78, né? E hoje, graças a Deus, Brasil praticamente livre de aftosa, né? Santa Catarina já há décadas, né? Peste suína clássica, a gente teve a felicidade de participar da reunião inicial, onde se decidiu parar com vacinação, e antes disso se fazia vacinação oficial, né? Se tinha um selo que ele comprava a vacina na farmácia, e quando entregava a suína, ele tinha que mandar esse selo junto, foi uma forma de nós obrigar os produtores. Só que muitos produtores, ainda na época também
como na febre aftosa, não tinha a consciência de executar aquilo que se pedia, né? Até porque as perdas não eram tão grandes quanto é hoje, grandes criações, eles jogavam fora o ser e não vacinavam. E, aliás, esse foi o meu maior argumento, porque eu fui defensor da parada de vacinação de peste suína clássica, junto a, então, uma pessoa que teve um papel importante na sanidade da suinocultura brasileira, que se chamava Tânia Lira, do Ministério da Agricultura, onde reunimos um grupo de técnicos das empresas da época, e tinha uns a favor, poucos a favor e muitos contra a retirada da vacinação, porque era uma coisa, vamos dizer assim, realmente que punha medo. E aí o argumento que eu usei foi perguntando para eles quanto que os produtores vacinavam, quanto por cento. Um falava 35%, outro falava 55%, outro falava 70%, e o argumento foi esse. Então, se não se vacina, nós já temos metade do rebanho, né, que mostram que não tem circulação de vírus, porque senão esses não vacinados apresentariam doença. E já faz décadas que nós não temos problema de peste suína. Aí todo mundo falou, sabe que é mesmo e tal. E aí se montou as bases do programa de retirada da vacinação peste suína clássica. No evento da peste suína africana, muito pouco se conhecia da doença, muito pouco se tinha estrutura de defesa, né, e também muito menos de laboratorial, e talvez graças a isso, né, e a ação do governo à época também, se começou a fazer a eliminação de rebanhos, que supostamente eram positivos, e que mais tarde muitos deles vieram a ser diagnosticados como outras doenças, como a Algesic e outros, que não o problema da peste suína. Mas graças a essa forma bastante efetiva, o Brasil conseguiu, em pouco tempo, eliminar a peste suína africana, que hoje trouxe tantos benefícios para nós e tanto prejuízo para os chineses, né? Aliás, grande Papai Noel para todos os suinocultores do Brasil, né? Eles mandaram Covid, mas ficaram com peste suína, né? Nós saímos ganhando, eu acho, nesse jogo. E depois a aftosa. A aftosa também foi um marco que a gente participou, porque nos idos de 89, a febre aftosa era meio recorrente, né? E, à época, os abatedouros não tinham organizado a produção como hoje. Então, compravam de comerciantes de diversas regiões, e nós aqui, à época, se comprava muito suíno do oeste catarinense e do sudoeste do Paraná. E as indústrias não tinham essa prática de hoje, que todos os suínos chegavam, descansam 4 horas, porque são muito próximos e organizados, e você, o que recebe num dia, abate no dia. Então, não tem passagem de animais de um dia para outro. E também, hoje, praticamente é tudo... tem o controle dessa produção na mão das indústrias. Na época não tinha isso. Então, você recebia animais que ficavam, as baias de recebimento, ficavam sempre com animais. Você abatia outros e recebia outros, até porque na época chovia muito, as estradas tinham problema e as indústrias mantinham um estoque mais elevado na pocilga, porque se chovesse e os caminhões não podiam chegar, eles tinham como abater animais. E aí acontecia a passagem de aftosa, chegava um suíno lá de não sei aonde, e que era abatido e não se percebia, no outro dia aparecia. E esse foco de 89 aconteceu assim, vieram animais de outro estado, passaram para outros, nós percebemos isso, abatemos todos os animais, sequestramos, só que nós não tínhamos o conhecimento de hoje, né, e as atitudes de hoje, e nos restos de comida do restaurante industrial, que um terceiro ocupava para tratar animais num sítio próximo, levou a aftosa. Aí qual foi a atitude nossa? Primeiro,
fomos lá, sacrificamos todos os animais, fizemos vacinação oficial com o nosso pessoal no periférico e depois em toda a nossa região. Os técnicos de campo deixaram de dar assistência e passaram a vacinação oficial. Os órgãos do governo acompanhavam e nós levávamos polícia junto, porque muitos produtores não aceitavam. E aí se fazia via polícia. E foi um programa que deu certo. E em seguida, outra indústria teve também o mesmo problema, veio aqui, copiou, e aí nós sentamos as indústrias todas e o governo, e se montou o programa catarinense de erradicação da aftosa, que até hoje está aí. Então, felizmente, a gente fala, isso é um pouco de história, né, para as pessoas novas hoje saber um pouco daquilo que acontecia antigamente. E, realmente, a suinocultura hoje é totalmente diferente, né? Você pode dizer que mudou as instalações, mudou o sistema produtivo, que era ciclo completo, para 2 sítios, 3 sítios, o sistema de integração, que era de um jeito, outro, hoje é de outro. A legislação, você não precisava ir, não tinha órgão ambiental, onde você precisava ir lá e fazer o licenciamento prévio para instalação, isso, aquilo. Não existia controle de trânsito dos animais, não existia certificação de reprodutores, né? Tudo isso foi coisa que veio depois. Bem-estar nem se falava, né? Caminhões mudaram totalmente, a parte tributária também mudou, a parte sanitária, a genética, então, uma evolução fantástica, né? Na época, se abatia animais com 90 quilos com 200 dias, né? Hoje você abate animais de 130 com 160 dias. Você gastava 4 quilos, 4,5 quilos de ração para fazer 1 quilo de suíno vivo, hoje se faz com 2 quilos. Se você fizer conversão de rebanho, é 2,50. Então, isso é uma evolução fantástica. Houve evolução com as associações, que participaram muito, né, com os programas de melhoramento genético, importações que se fazia, só que as importações, na época, traziam muitos problemas sanitários também, não existiam as regras que existem hoje, e, felizmente, né, nós recebemos os programas genéticos e nos igualamos, né, ao nível mundial. Isso trouxe benefício para nós, sim, né? Tanto é que hoje a gente tem 4 ou 5 programas de top mundial. E melhorou muito também o suíno, que à época você abatia um animal de 90 quilos e o rendimento de carne magra não passava de 50. Hoje você abate um animal de 130 com um rendimento de carne magra de 56%, 58%. Então, mudou completamente. E talvez tudo isso, nesse pacote, dá para dizer que mudou a cara do suíno junto ao consumidor. A gestão também, as pessoas não tinham formação para fazer a gestão, nem do ponto de vista de pessoas e nem do ponto de vista de resultado econômico. Não existia nada disso. Era uma suinocultura de subsistência. Aliás, em 2014 eu fui para a China falar sobre a evolução da suinocultura brasileira. E foi interessante porque em 2014 eu vi na China o que eu via quando eu comecei a trabalhar em 75. Isso agora justifica os problemas que eles tiveram e agora com a mobilização que eles estão promovendo, né? Então, ali a nutrição melhorou, a automação das unidades, não existia nada disso, tudo era no braço, né? Hoje as coisas facilitaram. Isso faz parte, claro, da evolução do mundo, né? Mas a suinocultura foi fantástica. Eu sou fã de carteirinha da evolução que nós, né? A organização dos técnicos, né? A Braves, que veio junto, congregou os técnicos, deu mais conhecimento, né? A mídia, que tem ajudado muito também na nova coisa, as universidades também, com outra figura, né? No meu tempo de universidade, a única de 94, que era a minha turma, o único que falava de suínos era eu. Por quê? Porque o meu pai criava suínos. Então, o que eu falo, eu sou fã de carteirinha, né, e figura viva dessa grande transformação e até orgulhoso de ter participado dela.
Claro, o senhor contou uma série de transformações que, com o tempo, mudaram, inclusive, a imagem que as pessoas tinham em relação à suinocultura e em relação à carne suína. Quais fatores o senhor aponta como relevantes nessa mudança da imagem da carne suína junto ao consumidor, principalmente ao longo desses últimos anos? Não, eu acho que foi um conjunto de coisas, né? O setor primário evoluiu com a genética, com a nutrição, né? Com instalações, com a gestão e coisa. As indústrias também mudaram muito, né? As regras do Ministério também dão mais avaliam, né, e dão um aval da qualidade daquilo que se produz hoje, né? O Brasil conseguiu mercados internacionais. Isso, a avicultura foi um exemplo para nós, né? Que no momento que nós começamos a exportar, nós começamos a cumprir regras muito mais rígidas do que os próprios países importadores. Isso nos favoreceu, nos ajudou a mudar a imagem, né? Se a gente exporta hoje suínos para N países do mundo, né, inclusive Estados Unidos, Japão e coisa, isso acaba, os consumidores ouvem isso e já fazem uma referência. Bom, se Japão, se Estados Unidos, se Coreia, todos esses mercados consomem aquilo que nós produzimos, por que nós, né, não podemos confiar? Né? E hoje nós temos produto, eu lembro que a época, as primeiras viagens que eu fazia para a Europa, para os Estados Unidos, eu ficava, né, muito incomodado com as diferenças que existiam de lá e aqui. Hoje você vai para lá e você tem as diferenças culturais e coisas que exigem, né, posicionamentos diferentes, mas ao nível das nossas suinoculturas não perde para nenhuma, muito pelo contrário, né? Nós temos uma suinocultura de alto padrão, isso sempre que a gente pode, e às vezes as pessoas têm, né, no Brasil sempre é mal vendido, né? A gente tem que mudar um pouco essa forma. Então, quando você olha isso, né, e mudou também, que eu lembro, quando eu comecei a trabalhar, um dos grandes produtos da empresa que eu trabalhei era a banha, né? Tinha até uma mídia na televisão, né, de um italiano que falava da banha da Perdigão. E em 91, que eu fui para a indústria, eu fechei a fábrica de banha. Por quê? Porque a banha começou a ser, infelizmente, né, taxaram ela de problema, o mercado não aceitava mais e também não se produzia tanta gordura em suínos como agora. No mix que você fazia com linguiça, coisa, você punha toda a gordura que sobrava. Então, acabou uma coisa. Curiosamente, hoje está voltando, né? Eu, na minha indústria, vou montar uma praça de banha. Está sendo valorizado novamente, né? Mudou o conceito, né? As pessoas... Hoje a ciência está mostrando que é verdade, que a gordura vegetal é que é problema, não é a gordura animal, e principalmente a gordura do suíno, que é a melhor gordura que existe. Então, e aí o porcionamento, na época, eu lembro, você mandava para o mercado um pernil, um lombo inteiro, uma coisa. Hoje, né, e nós fizemos isso na nossa empresa de forma assim bastante intensa, que foi o porcionamento. Né? Porcionamento, padrão, né? Uma embalagem que chama a atenção do consumidor, o tamanho que ele vai consumir numa refeição, a praticidade do porcionamento. Então, acho que tudo isso somando, a própria medicina, né, os profissionais, muitos profissionais também mudaram o conceito, né? Antes o cara tinha problema na cabeça, era problema de carne suína, né? A gente sabe que hoje, nós felizmente, né, é só pesquisar as condenações do CIF, nós não temos mais esse tipo de problema. E esse problema está em outras espécies animais que ainda são criadas soltas, porque à época os suínos se contaminavam porque parte dos animais, né, o próprio manejo nosso, eu lembro, a gente construía granja, as matrizes eram soltas. Né? Até isso houve né,
foi e voltou. Eu sou da época que a gente começou com fêmeas em grupo, depois nos colocaram, a Europa nos colocou, porque eu fui ver na Europa, que tinha que confinar, e agora a Europa diz que tem que soltar de novo, né? Então, assim, eles vão e voltam, mas faz parte da história, vamos chamar assim. Isso, um processo de evolução, de volta, né, de mudanças no mercado. Exatamente. O senhor fala assim, a Master, na sua marca Sulita, né, inclusive, ela lançou uma série de cortes premium e diferenciados. Em que momento o senhor vislumbrou essa oportunidade de mercado, principalmente com esses cortes temperados e porcionados e com embalagens que chamam a atenção do consumidor para o produto? Sim. Isso a gente começou em 2010, para você ter uma ideia. Então, fazem 11 anos, vamos fazer 11 anos agora que a gente colocou isso no nosso portfólio, né, no nosso mix. E por quê? Primeiro, porque nós não tínhamos marca, né? Segundo, porque nós não tínhamos mídia, né? Nós não tínhamos escala. E também nós não tínhamos uma indústria, né, de transformação, a exemplo dos demais. Aí o que restava para você? Né? Quem começa produzindo carcaça, depois começa a fornecer alguns cortes para outras indústrias, né? E depois vai evoluindo para entrar em mix e coisa. E logo que a gente começou com carcaça, a gente já viu que não era o nosso negócio, que nós tínhamos que porcionar. Vamos fazer o quê? Vamos fazer presunto, não. Presunto eu preciso além da marca, além da mídia, eu preciso de uma logística e canais. É totalmente diferente. Dependendo do produto que você faz, você tem uma logística e um canal. E eu fui aprender isso devagarinho, né? Porque eu tinha tido uma experiência boa de indústria, mas não tinha uma experiência comercial. E eu chegar lá no consumidor final é um desafio, né? É um Chegar desafio lá grande. e levar para ele o que ele quer e muito mais mudar conceitos. E aí a gente diz que na vida você não cria muito, né? Você copia e muda, né? E foi o que a gente fez. Nós olhamos para a avicultura, e a avicultura já fazia porcionados, né? Principalmente para exportação e depois mercado interno também. E também o pessoal do boi, né? Quando você ia para açougue, o que você comprava? Cortes. O que nós imaginamos? Bom, nós temos que porcionar. E foi o caminho que a gente tomou. E o conceito de colocar, primeiro, uma boa imagem nas nossas embalagens, um porcionamento que nós começamos com um tamanho, cada vez a gente vem diminuindo. Isso é bom para o consumidor, mas, claro, te traz custo, né? Diminui a produtividade das máquinas, então você tem que conciliar todas essas coisas. Conseguir colocar um tempero que, vamos dizer assim, que seja aceito pela grande maioria, e depois a agregação de valor, né? Linha gourmet, agora linha premium, essas coisas todas que a gente foi evoluindo, e graças a Deus está dando certo, né? Nós estamos vivendo assim um momento que, até por conta junto, também nos ajudou o boi, que hoje não é boi barato, né? Como era antigamente, né? Mostra de hoje. Uma arroba de boi a 290 e uma arroba de suíno a 130. Isso, poucos momentos na história nós vivemos. Aliás, o boi está muito alto e o suíno está muito baixo agora, né? A relação, você tem uma relação de 45% do valor do boi ao suíno, quando devia ser 60, 65. Se nós fôssemos ver o preço do boi, o suíno hoje teria que estar 180, 185, está 130, arroba. Então, isso machuca de um lado, mas conquista o consumidor, né? Acaba trazendo o consumidor para o produto suíno, principalmente porque ele encontra um produto adequado. Então, isso a história nos mostra, que a avicultura não ganhou porque é saudável para o corpo, ela ganhou porque é saudável para o bolso. Senão o cara do bolso não ia comer
frango, né? Ele come frango porque é bom para o bolso. Então, Uhum. isso, com o boi subindo, nos ajudou, sim, a conquistar um pouco mais de mercado, fora essas outras coisas que a gente falou, né? E melhorar da saudabilidade do suíno, mais carne, mais corte, isso tudo somou. Mas o boi também nos deu uma mão. Uhum. Hoje, a Master produz em Santa Catarina e também em Goiás. Qual que é a estrutura produtiva da empresa? Ela concentra todas as etapas de produção, do campo até a entrega do produto final na gôndola? Sim. Não, Goiás é um apêndice pequeno que a gente tem do projeto, a época que nós participamos lá em cima. Então, representa, nós temos lá coisa como 4% do nosso, 4,5% do nosso rebanho. Hoje nós estamos, a nossa estrutura são 33 mil matrizes, nós devemos terminar o ano, produzimos esse ano que passou, coisa como 945 mil suínos terminados, nós vamos esse ano terminar o ano com 35 mil matrizes, 1 milhão de suínos terminados, dos quais nós vamos abater 50%, e 50% nós vamos ainda continuar como fornecedor de suíno vivo. O nosso faturamento esse ano, vamos dizer assim, 40% foi indústria, 60% suíno. No futuro próximo, ele inverte 60% processados e 40% suíno vivo. Nós, todas as granjas, o sítio 1 são da empresa, toda a nossa produção é verticalizada, nós temos em torno de 300 pequenos produtores rurais que são nossos parceiros e que terminam os suínos que nós produzimos. Temos 3 fábricas de ração, uma capacidade de 75 toneladas hora. Isso dá uma produção, esse ano nós vamos consumir 280 mil toneladas de ração. Vamos produzir 1 milhão de suínos e a gente espera entrar no clube de quem fatura 1 bilhão. Esses são nossos objetivos desse ano. E estamos, nesse momento, terminando os investimentos nas nossas 2 indústrias e aproveitando para fazer a modernização das nossas granjas, porque a gente sabe que o ano que passou foi muito bom, mas o ano que nós estamos entrando tem algumas ressalvas, e a gente sabe que aí na frente a suinocultura sempre teve os altos e baixos, e a gente tem que estar preparado não para um momento bom, mas para um momento ruim, né, de sobrevivência. Uhum. O senhor está falando de investimentos. Os investimentos em modernização na granja, se o senhor falasse um pouco mais deles aí, quais as metas ou os objetivos principais, um pouco em torno dele, e também esses outros investimentos que o senhor tem previsão aí que está de expansão aí, né? Não, na verdade, a gente sempre trabalha com planejamento estratégico de 5 anos, né? Então, e o planejamento do ano em curso. A gente sempre faz esse movimento. O que a gente está fazendo nesse momento? Nós estamos melhorando o lado das maternidades e aumentando a idade de desmame. Por quê? Porque o melhoramento genético está nos impondo isso. Um nascimento maior de animais e a fase 2, que é de creche, houve um redesenho da curva de crescimento dos animais e houve uma melhora no ganho de peso na fase de terminação e prejudicou a fase de creche e um pouco também a fase de amamentação, porque as matrizes têm que amamentar mais leitões, né? E houve esse redesenho por parte da genética que nós temos que nos adaptar. Então, exige que se desmame um leitão com um pouco mais de idade, né? Para você enfrentar melhor
a fase de creche, que hoje, é o que eu falo, é mais difícil você recriar animais de creche hoje do que há 5, 6, 7 anos atrás. Pelo contrário, na terminação está mais fácil hoje do que 5 a 6, 7 anos atrás. Então, são os movimentos de melhoramento que acontecem e que você tem que estar atento para fazer as tuas mexidas. Então, a gente está fazendo isso na maternidade, estamos otimizando os espaços e daqui a um pouco, aqui cabe mais 50 matrizes, se coloca aqui isso, aqui aquilo. Então, essas 2.000 matrizes a mais que eu comentei são otimizações que a gente tem, nós não estamos construindo granja nova, nós estamos otimizando as nossas granjas, porque você aproveita a estrutura, pessoas, isso, aquilo, então, com vistas a custos, né? E os investimentos maiores vêm na criação de novos espaços junto aos produtores. Isso sim, você tem que criar mais espaço por conta do aumento da produtividade, por conta do crescimento desse número de matrizes e por crescimento do peso médio, que é uma tendência de se elevar o peso médio, né? Nossa indústria abate suíno pesado. Então, tudo isso você tem que criar mais espaço no campo. Um pouco se compensa com o ganho de peso, um pouco mais que você ganha, mas você precisa criar essa infraestrutura no campo também, né? Nas fábricas de ração também a gente está fazendo ajustes, porque cresce a necessidade de ração e se você puder otimizar a tua coisa, é grande produtividade, as mesmas pessoas, tudo isso, a gente trabalha muito, muito forte em cima disso. Então, na área de, vamos dizer assim, na área primária de produção, mais ou menos são essas as coisas. E na indústria, nós estamos fazendo modernização e ampliação. Nós estamos ampliando, hoje, no momento, a gente abate 1.000 suínos, e nós estamos preparando a nossa indústria, que parte fica pronta agora em fevereiro e parte final de abril, para 3.000 suínos dia. Então, nós estamos multiplicando a nossa capacidade de processamento, que exige um investimento muito grande, né? Onde o investimento maior está sendo feito nessa parte aí. Parte nós vamos sempre, como a gente sempre trabalhou na empresa, parte recursos próprios, parte nós vamos buscar no setor financeiro. Hoje os juros um pouquinho mais adequados, apesar de que os prazos ficaram um pouco menores, mas você tem que analisar se encaixa dentro do teu negócio e preservar sempre, né, aquilo que todo mundo fala, né, que você não pode ficar sem um bom caixa para enfrentar as dificuldades que elas não avisam quando chegam, né? Então, nós tivemos em 2016, nós tivemos em 2018, né, que nos ensinou muito disso, e que a gente preserva até hoje esses ensinamentos, né? A gente espera que a gente, quem disse que quem sobrevive também é quem está melhor preparado, então quem mais rapidamente se adapta a isso, né? Não é o mais forte, não. Tanto é que a gente já viu empresas grandes, né, sucumbirem e pequenas crescerem, né? Se eu falar assim, o mercado suíno, né, bateu aí vários recordes em 2020. Para esse ano, ainda a tendência é manter esse mesmo ritmo de crescimento de 2020? Olha, isso a gente está acendendo vela para que aconteça, né? Então, mas vamos dizer assim, a gente procura ouvir diferentes informações, né? A gente sabe que tem informações difíceis de serem conseguidas, né? Principalmente de alguns importadores nossos, mas o desenho, menos que se mostra, é de se ter uma continuidade. A gente sabe, eu praticamente entendo que o melhor dos mundos já passou. Recente, mas já passou. Então, nós começamos lá, vamos dizer assim, 2019, né, esse movimento de exportação, de demanda, ele veio crescente. Em 2020, para mim, ele foi um pouco de topo, em termos de mercado externo e também um pouco de mercado interno. Porque o mercado interno, mesmo o Covid, nos favoreceu. As pessoas ficaram em casa e consumiram. E
somado àquilo que foi exportado, então, na verdade, nós deixamos menos produtos para o mercado interno do que o ano de 2019. Nós produzimos mais, mas como a exportação foi a maior, na verdade, a gente praticamente conseguiu equilibrar oferta e demanda aqui. E os preços se mantiveram muito bons, tanto a nível de mercado externo como mercado interno. A ajuda que o governo deu, e que nós vamos pagar essa conta também, né? Não adianta, ajudou numa hora, e eu acho que a ajuda foi correta, né? Aliás, o mundo inteiro fez isso, nos ajudou, né? Pessoas que recebiam, por exemplo, uma Bolsa Família que recebia 190, 200 reais, né? E se a mulher era cabeça da família, ela passou a receber 1.200. Ela saiu comprando pernil, né, coisa, né, uma bisteca e coisa, e agora acabou. Então, e nós estamos aí com 13, 14 milhões de desempregados, né? O emprego retomando lentamente e coisa. Então, eu vejo assim que o mercado ele não é tão favorável quanto foi. E, com um detalhe, nós vamos ofertar mais do que nós ofertamos em 2020, né? A gente sabe que tem ganho de produtividade e tem alojamentos a maior que foram feitos. Então, eu vejo que aquilo que eu falei, 2019, 2020, agora nós começamos cedo. Eu só não sei quanto inclinada essa descida, né? Tomara que ela seja suave, não seja tão acentuada, né? Então, não vai ser, a gente sabe, o ano de... E, além disso, na outra ponta, né, aumento de custo. Né? Então, no ano passado, eu comprei milho, por exemplo, a 38, né, no início do ano, e agora, se você comprar a 85, você faz um bom negócio. Lá atrás, a gente comprava farelo a 1.200 e agora farelo a 2.800. Então, que eu falo, os custos subiram e os preços não tem muito espaço, né? Talvez quem possa nos ajudar é o boi. Mas a nível de poder aquisitivo, eu tenho minhas dúvidas. Quer dizer, a questão dos custos impactou na rentabilidade da indústria de uma maneira geral, tanto no ano passado, e tende-se a impactar forte esse ano. Não, o ano passado não. O ano passado nós fomos ajudados. Nós trabalhamos com... Os preços foram crescentes e os custos se mantiveram, né, com pouca alteração. Até porque balanço é uma coisa e caixa é outra, né? Balanço você forma ele na vida de um suíno, né? Vamos dizer assim, você começa lá da cobertura e vai até na frente. Então, a contabilidade não reflete a realidade. O que reflete a realidade é o caixa. Né? E a gente sabe que, o que eu falo, para você custear o teu rebanho do ano passado e agora, nossa, a demanda de capital de giro foi lá em cima. Isso quem trabalha e tem um plantel estável já percebeu. Isso reflete no quê? No resultado, certamente. Né? Então, com toda certeza, a não ser que, né, surja uma China 2 aí, né, esse ano não vai dar o mesmo resultado que nós tivemos no ano passado, não. O senhor fala assim, em termos de exportações, né, a suinocultura ela precisa ficar atenta a essa dependência do mercado chinês. Há alguma alternativa à China hoje como principal importador da carne suína brasileira? Mas assim, a gente torce para que o mercado reacomode, né? Mas o mundo inteiro teve vantagens com esse problema da China, né? Quando ela importava aí 1,5 milhão de toneladas, passou a importar 4,5 milhões, ou seja, triplicou, até mais de 5 milhões. Isso mexeu com todos os mercados e mexeu com todos os produtores do mundo inteiro, né? Que mexeram na produção.
E a China está reconstituindo o seu plantel. E você não vê gente fazendo o inverso, né? Retirando. Muito pelo contrário, estão continuando. Então, eu me preocupo, assim, né, a recolocação do excedente dos países produtores. Brasil, Estados Unidos, Canadá, Espanha, né, Alemanha, né, esses outros, não somos só nós que vamos ter que realocar, são todos, né? Tanto é que, se você for ver o total de exportações que a gente tinha ali, 5 milhões, nós dobramos praticamente o comércio mundial de carne suína. E a China vai recompor. Não vai recompor todo, vai continuar com 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas, menos do que se fala, porque ela vai crescer, está crescendo, né, aceleradamente. Aliás, na China é tudo muito rápido, e junto com a suinocultura também cresceu a avicultura, né? Então vai ter mais competição entre as diferentes carnes. Mas o poder aquisitivo do chinês vai melhorar. Sim, a gente sabe o que acontece quando o poder aquisitivo melhora, né? A escolha das carnes concorrentes. Então, a gente também tem um pouco disso. Então, nós temos um problema muito sério para resolver, sim. Nós, como os demais exportadores, como recolocar isso no mercado. Nós temos 215 milhões de brasileiros, que daqui a um pouco, né? Se a bovinocultura, daqui a um pouco, ela começa a ser comprimida, né? Pelo avanço das lavouras, e aí o boi começa a ser comprimido, tem um custo maior, porque vai ter que confinar, tudo isso pode nos ajudar. Agora, é um pouco difícil nesse momento, e não deixa de nos preocupar, né, ter que recolocar 1 milhão de toneladas, né, de carne suína, e mais o excedente que vai vir, né, se não acompanhar, né, a demanda em termos de outros mercados e do próprio mercado interno. É uma preocupação que todas as pessoas que vivem dessa atividade têm que ter, também, não só nós, como também a agricultura. Talvez o boi nem tanto, mas eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, e no momento fica um pouco difícil de você dizer o que vai acontecer, né? Porque aonde nós vamos querer conquistar mercado, os outros também vão querer. Então, felizmente, vamos dizer assim, do ponto de vista de custo de produção, o Brasil tem um dos custos mais competitivos do mundo. Mas nós sabemos que os nossos acordos comerciais são limitados e nos tiram um pouco do mercado, né? O Brasil tem pouco acordo comercial com os países, comparando, né? Os Estados Unidos tem uma infinidade, a própria Europa, agora os países asiáticos também formaram o bloco, e nós aqui, o nosso bloco vai de mal a pior, né? Então, eu não quero ser pessimista, né? Mas a gente tem que ser realista, né? A gente tem essa preocupação, e eu costumo dizer que preocupação não resolve o problema, é ação, né? E a gente tem que começar a agir, né? Sabendo que isso pode ser um problema no dia de manhã. Então, eu tenho cuidado na hora que eu vou aumentar meu rebanho e coisa, porque, né, eu sei que aí na frente, né, alguém vai ter que, enquanto uns vamos dizer assim, para o mercado, outros estão indo, infelizmente, para a sepultura, né? Isso acontece. Estrategicamente, o futuro da atividade ali, né? Dentro desse contexto, né, que o senhor falou, né? É o que eu falo, eu não quero ser pessimista, mas a gente tem que ser realista, né? Posso até estar enganado, e tomara que eu esteja enganado, né? Tomara que eu esteja enganado. Certo. Eu quero agradecer a participação do diretor superintendente da Master Agroindustrial, o senhor Mário Facin, em nossa live hoje. A Master, que é a empresa detentora da marca Sulita. E convidar a todos para que não deixem de acompanhar e ver a programação de lives das páginas Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial do Facebook. Senhor Facin, muito obrigado aqui pela participação. Bom, eu agradeço, né, o convite.
Agradeço às pessoas que nos acompanharam, né? Espero que a gente chegue no final de 2021, né, com alguma coisa próxima ao que nós fizemos em 2020, além dos desafios que, né, nos foram impostos e que, de uma forma corajosa, o setor se manteve atuante, né, até por uma questão da necessidade das pessoas de se alimentarem, né. Eu falo que isso também nos ajudou. Aqueles que tiverem a curiosidade e quiserem, né, provar os produtos da Sulita que eu faço, se gostarem, falem para os amigos. Se não gostarem, falem para mim, que daí eu posso buscar melhorar internamente. Agradeço a todos, um bom ano de 2021 e que vocês consigam deixar longe o Covid. Eu, infelizmente, acabei sendo contaminado, né? Consegui superar, mas nem todos conseguem superar facilmente, né? Então a gente tem que continuar se cuidando mesmo, né, que as vacinas estão aí, mas a gente sabe que para atender toda a demanda, né, a gente está vendo no mundo inteiro as dificuldades dos governos conseguirem as vacinas. Então a gente tem que continuar se cuidando. E eu recomendo porque eu tive, daí passei para aliás, meu filho pegou, passou para minha esposa, que passou para mim, que pegou minha secretária, e é assim que as coisas acontecem, né? Então, eu recomendo para que a gente continue se cuidando, porque eu falo, ele é meio traiçoeiro, mas não é invencível. Isso, sim, que o Brasil consiga superar, que essa vacinação traga realmente um novo alento e seja a solução para esse problema que, infelizmente, aflige o Brasil e o mundo todo. Mais uma vez, queria agradecer ao senhor Mário Facim pela participação na nossa live. Agradeço a todos que nos acompanharam durante essa entrevista. Uma boa noite e até a próxima. Tchau. Boa noite. Tchau.